Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue presente conosco. Nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, nos colocando em pé e abrindo a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 24. Livro dos Salmos, Salmo de número 24. Nós procederemos à leitura a uma só voz. Livro dos Salmos, Salmo de número 24. Os irmãos e irmãs lerão juntamente com o pastor. Livro dos Salmos, Salmo de número 24, texto que fala sobre a vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Irmãos, nós vamos curvar as nossas cabeças e nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos, ó Pai, exaltar, Pai, o teu santo nome. Queremos também, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor derrame, Pai, sobre nós as mais ricas bênçãos, mas que nós possamos sair daqui, Pai, edificados. Que nós possamos sair daqui, Pai, transformados pela Tua palavra. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos louvar a Deus com o hino de número 38. Hino de número 38.
também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória, seu nome proclamai, mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus novamente no livro dos Salmos, Salmo de número 32. Livro dos Salmos, Salmo de número 32, versículo 1 até o versículo de número 11. Livro dos Salmos, Salmo de número 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, exultai, vós todos que sois retos de coração. Irmãos, nós vamos ter um momento de oração silenciosa, onde cada um de nós deverá apresentar a sua vida no altar do Senhor. Após um período de oração silenciosa, nosso irmão diácono Guilherme vai orar ao Senhor, agradecendo pelo perdão que já recebemos em Cristo Jesus. Oremos nesse momento.
Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 1. E nós vamos adorar e exaltar o nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, a Ti louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Nós vamos louvar ao nosso Deus com os cânticos espirituais nesse momento. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para continuar a louvarmos o nome santo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que tem o nome santo, e nele nós podemos confiar. Nele nós podemos depositar toda a nossa esperança, porque o nome dele é santo. E ele é santo porque ele nos perdoa, e nele nós estamos seguros. Nele nós podemos confiar, e é a Ele que nós vamos exaltar e louvar neste momento. Santo, puro Cordeiro de Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome. santo, puro Cordeiro de Deus,
através do santo nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui. E como é precioso estarmos reunidos. Através do sangue de Jesus, nós somos reconciliados, nós podemos nos achegar ao Pai, nós temos livre acesso a Deus. E nós podemos congregar livremente, unidos. Vamos cantar com bastante alegria. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso! Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. E essa aliança que Jesus promoveu em nós, nós formamos uma única família. E nós estamos aqui para agradecer a pessoa de Jesus Cristo. Agradecer a Deus por tudo que Ele já nos fez e por tudo que Ele ainda vai nos fazer. E agradecer principalmente pela pessoa, por quem é, por quem Deus é, por quem Jesus Cristo é. Vamos agradecer.
tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, eu te agradeço. Amém. Santo Deus, poderoso Pai, que privilégio, Deus, podemos estar na Tua casa para Te louvar, exaltar, junto com nossos irmãos, Deus, e agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. É privilégio poder estar na Tua casa, Senhor, sempre, Deus, Te exaltando e agradecendo o Teu nome, que o Senhor esteja desde já abençoando cada família aqui representada. A palavra, Deus, que o Senhor colocou no coração do pastor, Deus, que fale ao nosso coração, que venha de encontro, Deus, à nossa necessidade, Pai. Fica conosco, nos dê um culto abençoado, na Tua presença, em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Irmãos, hoje é um dia também muito especial para nós. Nós vamos retomar, né, o culto
para as nossas crianças. Então, as crianças aqui com a Ariane e com o Rogério, tá? Vocês já podem descer lá, tá bom? Isso. João, cuidado com a escada. Estava com saudade de falar isso. Tá? Cuidado com a escada. Tem uma mesinha para cada um deles, álcool em gel, distanciamento enorme lá no nosso salão. Tá bom? Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 12 até o versículo de número 18. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 até o versículo de número 18. A palavra de Deus nos diz assim: o desenvolvimento da vossa salvação. O desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem mesmo forcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que Deus possa abençoar e falar ao nosso coração nesta noite. Irmãos, o fato que eu vou contar para vocês aqui, talvez possa ter acontecido com você, de repente pode ter a vir a acontecer com você. É interessante quando nós falamos de conhecimento e quando nós falamos de prática. Quando nós falamos de conhecimento, nós falamos de mente. Quando nós falamos de prática, nós falamos de coração. No ano de 2002, chegando em Telêmaco Borba, eu tomei uma decisão e cheguei ali com os meus planos tudo prontinho. E uma das minhas metas para aquele ano era tirar a minha habilitação. Eu queria chegar no final de 2002 habilitado. Entrei na autoescola, passei de primeira e fui para a prática. Na primeira prática, eu reprovei. E reprovei por pontos. Você podia perder 3 pontos e o rapaz considerou um desvio meu, porque eu saí um pouquinho da minha mão e voltei, ele falou que aquilo era ponto. Por causa desse detalhe, eu fui reprovado. Fui lá, paguei novamente, treinei mais um pouquinho e fui tirar a habilitação de novo. Chegando ali, entrou 4 pessoas dentro do carro, assim como na primeira vez. E saiu o primeiro, o rapaz já saiu com o freio de mão puxado e aquela luzinha vermelha acesa e a gente sem poder falar nada para ele. Dirigiu bem, por incrível que pareça. E de repente o rapaz fala para ele, estaciona. E mandou estacionar no morro. Como diz, lá vem rampa. E ele então pediu para o rapaz descer e antes do rapaz descer ele já disse o seguinte, você reprovou. E ele falou, mas por quê? Ele falou, olha no painel. Você dirigiu até aqui com o freio de mão puxado. E sem perceber. E aí, automaticamente, ele mandou descer e me chamou. E eu já peguei o carro na rampa. Pensa bem. Vocês que fazem rampa, vocês sabem do que eu estou falando. E aí, o que acontece? Qual foi a nossa surpresa? Irmãos, o carro não saiu, o carro voltou e o carro morreu 2 vezes. E ele então me disse, você infelizmente reprovou.
Desci do carro, passei para o outro e voltei bravo. Marquei o exame, falei, eu preciso passar. E aí marcou então a terceira vez, cheguei ali, a instrutora chegou e disse o seguinte, olha, hoje vai ter um de vocês que vai ter que fazer o percurso sozinho. Eu falei, eu faço. Ela disse, mas Giovanni, você vai ter que fazer todo o percurso. Eu falei, não tem problema, eu faço. E para ajudar, começou a chover. E teve um outro detalhe ainda, irmãos. Eu nunca tinha dirigido na chuva. Entrei naquele carro, a única coisa que eu perguntei foi aonde que liga o limpador de para-brisa. Ela me mostrou ali, falei, tranquilo, entrei, saí, liguei o carro, olhei se não tinha nenhuma luzinha vermelha no painel e não tinha, e ele falou, podemos ir. Eu fui. Chegou, ele mandou eu fazer a rampa, parei na rampa, tirei o pé certinho, o carro não voltou, mandou eu fazer a baliza, entrei na baliza de primeira e ele falou para mim o seguinte, agora você vai lá e vira o carro, que eu vou guardar a baliza aqui e a gente vai embora. Eu falei, tranquilo, fui lá, parei o carro, esperei, ele entrou, a hora que chegou ele disse para mim assim, parabéns, você foi aprovado. Saí dali vibrando, feliz da vida, uma meta alcançada. Só que tem um detalhe. Eu tomei uma decisão que eu só iria dirigir o meu carro. E para comprar o meu carro passou aproximadamente 2 anos. Então você imagina agora a situação. Eu sei as placas, eu sei como funciona o carro, mas é interessante que o irmão da igreja lá em Ourinhos disse para mim assim, dirija o meu carro. A hora que eu entrei, eu não consegui sair. Eu sabia tudo o que era necessário para dirigir. Mas o que me faltava agora? A prática. Por isso tem muita gente que tem habilitação, tem muita gente que fala, eu sei dirigir, mas não sabe na prática. Conhecimento é uma coisa, prática é outra coisa. E aí, irmãos, quando nós pensamos em salvação, é a mesma coisa. Nós sabemos que a salvação ela é exclusivamente um ato de Deus. É Deus quem nos salva. E Deus nos salva através de Jesus. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, vai nos dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, e nem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a fé não vem de nós, e nem obra também pode nos salvar, porque a salvação, ela é exclusiva de Deus. É Deus quem salva. Como eu sempre disse para vocês, Deus salva quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele usa quem Ele quer. Quando chegou o dia, a hora que Deus determinou para salvar a pessoa, ela vai ser salva. A salvação é um ato exclusivo de Deus. E aí, como que a gente então entende esse versículo, o versículo de número 12, quando o apóstolo Paulo vem e diz para nós, desenvolvei a vossa salvação. Se a salvação ela é um ato de Deus, como que eu desenvolvo isso? E aí, irmãos, é que essa história que eu contei para vocês nos ajuda a entender. Nós sabemos que Deus nos salvou. Nós sabemos que a salvação é um ato de Deus. Nós sabemos que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, enviou Jesus, Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou ao 3º dia e Ele nos garante a salvação. Mas não adianta só eu saber. Agora eu tenho que praticar. E eu desenvolvo a minha salvação praticando. E é sobre isso que eu quero falar então com os irmãos e com as irmãs nessa noite, sobre o seguinte tema, desenvolvendo a sua salvação. Como que você vai desenvolver essa certeza que você tem, que você é salvo em Cristo Jesus? Como que você agora vai trazer isso da sua mente para o seu coração? Como que você vai pegar esse conhecimento e vai praticar agora? O apóstolo Paulo nos ensina, desenvolvendo a sua salvação.
Como? Em primeiro lugar, obedecendo a Deus. A primeira maneira para desenvolvermos a nossa salvação, irmãos e irmãs, é obedecendo a Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele começa o versículo 12 assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O apóstolo Paulo chama a atenção dos filipenses para a obediência. Obediência essa que não era somente quando ele estava presente. Mas o apóstolo Paulo diz: mas agora que eu estou ausente, que eu estou longe de vocês, vocês têm que praticar e têm que obedecer da mesma maneira quando eu estava com vocês. Irmãos, a obediência é a primeira forma de desenvolvermos a nossa salvação. Nós sabemos quem Deus é, nós sabemos quem Jesus é, nós sabemos quem o Espírito Santo é, e por sabermos quem é a Trindade, nós não temos dificuldade em obedecer. Mas nós obedecemos a Deus. E o que Deus nos manda fazer? Em primeiro lugar, Deus nos manda amar a Ele sobre todas as coisas. Irmãos, Deus nos manda a amá-lo sobre todas as coisas. Por isso, quando você pega os 10 mandamentos, Deus já começa a mostrar para nós lá em Êxodo capítulo 20, que Ele é gracioso. Porque Ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que te tirei do regime da escravidão. Ou seja, eu sou o Senhor teu Deus que te salvou. Agora, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, nem a eles dará culto. Irmãos, a primeira ordem de Deus para nós é amá-lo sobre todas as coisas. E nós vemos o próprio Senhor Jesus referendando isso. Porque Jesus pega os 10 mandamentos e resume em 2. E o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu conhecimento, com toda a sua devoção. O povo de Deus é um povo obediente, e nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não tem pódio, mas se pudéssemos colocar um pódio, Deus tinha que ocupar o primeiro lugar, Deus tinha que ocupar o segundo lugar, Deus tinha que ocupar o terceiro lugar, Deus tinha que ocupar todos os lugares da sua vida. Essa é a primeira ordem: amar a Deus sobre todas as coisas. E a minha pergunta para você: você tem obedecido? Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Deus é a prioridade na sua vida? Deus é a prioridade na sua vida? O próprio Senhor Jesus nos ordena a buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque todas as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós experimentamos o cuidado de Deus, nós experimentamos o amor de Deus, nós experimentamos, irmãos e irmãs, aquilo que Davi fala no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é aquele que nos leva para os pastos verdejantes, Deus é aquele que nos leva para as águas tranquilas, Deus é aquele que está conosco no vale da sombra da morte, Deus é aquele que prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, Deus é aquele que unge a nossa cabeça com óleo, Deus é aquele que diz para nós que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. E quando essa vida findar, nós habitaremos com Ele para todo sempre. É esse Deus que nos ordena a obedecê-lo. É esse Deus que nos manda a obedecê-lo. Mas é esse mesmo Deus também que, além de nos ordenar, nos mandar a amar a Ele sobre todas as coisas, é o mesmo Deus também que diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos.
Se você prestar atenção nos 10 mandamentos, 5 é o nosso relacionamento com Deus. 5 é o nosso relacionamento com o próximo. 5 mandamentos é a nossa relação com Deus. E 5 é a nossa relação com o nosso próximo. Por isso que Jesus mesmo diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O povo de Deus obedece. E como que nós fazemos isso, irmãos? Como que nós demonstramos o nosso amor ao próximo? Orando por eles. Pedindo para que Deus tenha misericórdia. Pedindo para que Deus estenda a mão de cura. Mas principalmente estendendo a mão de salvação dele. Irmãos, nós amamos o nosso próximo respeitando os limites. Como alguém já disse, a sua liberdade termina onde começa a minha. É muito triste você ver que tem que ficar essas campanhas falando de máscara, distanciamento, álcool em gel. Não pode aglomerar. O povo de Deus é um povo obediente. Como eu sempre digo, nós usamos máscara. Nós passamos álcool em gel nas mãos. Nós mantemos o distanciamento. Porque nós amamos a Deus, mas nós obedecemos porque Ele diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós amamos o nosso próximo respeitando, orando, pedindo para Deus abençoar. O povo de Deus é um povo obediente. Mas nós obedecemos a Deus também quando nós cumprimos uma outra coisa que Ele nos manda. E Ele nos manda pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O próprio Senhor Jesus nos disse que é necessário que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Nós precisamos entender que Deus não nos chamou para escolhermos as pessoas para a pregação do Evangelho. Nós não podemos fazer como muitas pessoas estão querendo fazer, escolher agora o tipo de vacina. Nós não podemos fazer isso. A palavra de Deus nos ordena a pregar o Evangelho a toda criatura. Todo ser humano é digno de ouvir do Evangelho. Deus chamou você para pregar o Evangelho. Deus não chamou você para salvar ninguém, porque a salvação é um ato exclusivo dele. E porque Ele salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, é que Ele ordena o seu povo, ordena você, ordena a mim, a pregarmos o Evangelho. Deus nos manda pregarmos o Evangelho, e nós devemos obedecer. O pastor Norberto colocou aquela foto dele que ele sempre coloca no Facebook, e hoje eu achei bem interessante. Ele falou assim que o verdadeiro cristão, o meu entendimento da frase, ele diz o seguinte, que o verdadeiro cristão é alguém que entendeu o que Cristo fez por ele, que ama tanto o próximo, os seus amigos, que não quer ir para o céu sozinho. Por isso prega o Evangelho para eles, para que os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos possam ir para o céu juntamente com você. Irmãos, Deus nos chamou para pregarmos o Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho não é a igreja. O Evangelho é Jesus Cristo. Você desenvolve essa salvação que Deus te deu. Você desenvolve esse conhecimento dessa salvação que Deus te deu, obedecendo a Ele. Amando a Ele sobre todas as coisas, amando o teu próximo como a ti mesmo e pregando o Evangelho a toda criatura. Mas, em segundo lugar, você também vai desenvolver a sua salvação. Como? Primeiro, obedecendo a Deus. Segundo lugar, servindo a igreja de Deus. Veja que o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 14: fazei tudo sem murmuração e contendas. Irmãos, como que eu gosto dessa expressão que Paulo usa? Paulo nos chama a atenção para servirmos a igreja.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Deus é quem nos chamou, ou melhor, nos salvou, e juntamente com a nossa salvação, Ele nos concedeu um dom. E esse dom é para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, e esse corpo tem muitos membros, e nós precisamos uns dos outros. Deus concedeu um dom a você, e nós precisamos que você coloque esse dom em prática aqui na igreja. Sempre explico isso, irmãos. Talento é para ser usado lá fora. Dom é espiritual. Dom é para ser usado na igreja, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo. Estava conversando com o Dielso agora há pouco ali, antes de estar passando aqui, falei para ele, falei, Dielso, vem aqui. Ele falou, o que é, pastor? Eu falei, olha, já fui atrás de 2 técnicos aqui, de som, e dei os 2 nomes para ele. Ele falou, pastor, tranquilo, olha, isso aí vai bem, pastor, chama aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos de mais gente. O Dielso agora vai trabalhar à noite aí, vai cobrir lá as férias dele. E aí? Agora, irmãos, não adianta a gente trazer o técnico aqui e aparecer um. Então, nós vamos precisar e nós vamos marcar, eu já vou agendar com ele, para ele poder mostrar para nós como que funciona, como que faz, como que mexe. Por quê? Porque se nós temos mais gente, é melhor. Como diz o bom mineiro, quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Mas Deus te deu um dom. E esse dom é para você usar na igreja. Como que você desenvolve a salvação? Servindo a Deus, com o dom que Ele te deu. Mas nós devemos fazer isso de que forma? Sem murmuração. Irmãos, porque não adianta a gente querer servir a igreja murmurando, reclamando. Às vezes a gente chega muito bem na igreja e começa a coisa, começa uma brigaiada. Não é isso, irmãos. Paulo fala, olha, fazei tudo sem murmuração. E também nem com contendas. Ou seja, nós precisamos evitar as brigas. Nós precisamos evitar as discussões. Mas nós precisamos servir a igreja. Muita gente fazendo pouca coisa. Esse é o lema. Porque se você vai fazer pouca coisa, você vai fazer bem feita. Hoje de manhã para nós aqui foi um desafio interessante. Nós fomos batizar aqui o Davi, filho do Diego com a Isadora, e eles convidaram os parentes deles. E eles vieram. E nós ficamos felizes. Mas eu vi que tinha hora aqui que a gente tinha que movimentar as cadeiras. Nós temos que agilizar. Nós não podemos deixar a pessoa em pé. Por isso, irmãos, nós temos dom. E o dom é para ser usado na igreja. De repente você olha lá, o diácono está atarefado. O que você faz? Levanta, ajuda a servir. Ajuda. Como eu sempre falo, nós temos o plantão nosso da junta diaconal, mas agora todos os diáconos estão de plantão. Começou a levantar, o diácono tem que levantar. Mas se os diáconos estão apurados, nós precisamos ajudar. Irmãos, nós precisamos servir a igreja. Deus tem levantado pregadores, Deus tem levantado intercessores, Deus tem levantado professores, Deus tem levantado cantores, Deus tem levantado instrumentistas, Deus tem levantado pessoas para operar mesa de som, para operar o retroprojetor lá, ou melhor, o data show, retroprojetor do passado. Então, para operar, para ajudar, o culto vai funcionar. Nós juntamos e nós servimos a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é o corpo. Esse é o corpo bem ajustado que o apóstolo Paulo fala. Esse é o corpo bem ajustado que Deus deseja. Por isso, Deus não chamou você para ficar sentadinho aí na cadeira.
sentadinho aí no banco. Deus salvou você e Ele deu um dom para você. E Ele quer que você use esse dom na igreja. Como eu disse, irmãos, não adianta eu ter a minha habilitação se eu não consigo tirar o carro da garagem. Você está habilitado, mas você não consegue tirar o carro da garagem. Você sabe, mas você não tem prática. Da mesma forma, não adianta eu falar que eu sou salvo, que eu tenho certeza da minha salvação, se eu não me envolvo com a igreja, se eu não sirvo a igreja, se eu não me coloco à disposição de Deus e falo como profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero dizer para você, tem muita coisa na igreja que você pode ajudar. Tem muita coisa. Rogério e Ariane estão servindo nesse momento, dando aula para as nossas crianças. Nós temos gente que nos auxilia na tesouraria. Nós temos gente que nos auxilia na transmissão. Nós temos gente, irmãos, servindo. E Deus chamou você também para servir. Lembre-se que na nossa igreja nós temos uma toalha, nós temos uma bacia e nós temos um jarro cheio de água para todos aqueles que desejam servir. Mas terceiro e último lugar, desenvolvendo a sua salvação. Como que você vai desenvolver? Primeiro, obedecendo a Deus. A ordem de Deus é: ama Ele sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo e prega o evangelho a toda criatura. Como que você vai desenvolver a sua salvação também? Servindo a igreja de Deus com o dom que Ele te deu. E terceiro e último lugar, você vai também desenvolver a sua salvação dando um bom testemunho. Sempre. Dando um bom testemunho. Sempre, irmãos. Não é um dia, não é outro, é sempre. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo Paulo diz para os crentes de Filipos: olha, é necessário o bom testemunho, é necessário testemunharmos a nossa fé, é necessário testemunharmos que Cristo mudou o nosso viver. Como nós falamos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. E agora nós temos que testemunhar, irmãos e irmãs, essa mudança de vida. Por isso que Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: portanto, meus amados irmãos, deixando a mentira, falemos a verdade uns com os outros, porque somos membros do mesmo corpo. Por isso que o mesmo texto diz para nós: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Por quê? Porque Cristo mudou o meu viver. Como nós cantamos aquela canção: diferente hoje é o meu coração. E o meu coração é diferente por quê? Porque Jesus Cristo me salvou. Irmãos, quando Jesus nos salva, nós não temos necessidade de mais nada. Porque em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades são supridas. Quando nós temos Cristo como Senhor e Salvador, nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação, seja na escassez, seja na fartura. Quando nós temos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós descansamos, nós confiamos, porque como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das nossas necessidades. O que nós precisamos é de Cristo.
Porque em Cristo, irmãos e irmãs, todas as nossas necessidades são supridas. Todas as nossas necessidades. Por isso que ele fala que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Que nós devemos lançar sobre ele todo o nosso medo. Que nós precisamos entregar o nosso caminho a ele, confiar nele e saber que o mais ele vai fazer. Por isso que o próprio Senhor Jesus nos diz que nós não devemos andar ansiosos por nada, por coisa alguma. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz, né? Basta esse dia o seu próprio mal. Não adianta viver ansioso pelo dia de amanhã. Se o amanhã chegar, Deus continuará a cuidar de nós em Cristo Jesus, como Ele tem cuidado até agora. Irmãos, uma grande lição que Deus me ensinou nesse período de pandemia, ou melhor, né? Uma não, porque Ele ensinou um punhado. Até eu vou fazer uma série de sermões, as lições aprendidas durante a pandemia. E tem bastante coisa. Mas eu posso citar pelo menos duas para vocês aqui. A primeira é que Deus sempre prepara a gente para a crise. A primeira é que Deus sempre prepara a gente para a crise. Desde quando eu cheguei a Capivari, eu sempre falei que o método que nós usaríamos e usamos é o método da administração de José. No tempo de fartura, separa uma parte, guarda. Irmãos, eu nunca pensei, na minha história pastoral, que eu ia viver isso. A nossa igreja, ano passado, o que sustentou a nossa igreja foi a boa mão de Deus. Mas foi Deus também nos preparando para esse momento. Para vocês terem uma ideia, a arrecadação nossa chegou a cair 45% a 50% ao mês. Ao mês, irmãos. Mas essa é a primeira lição que eu aprendi. Deus nos prepara para a crise. Quando nós obedecemos, quando nós servimos, nós testemunhamos. E é a segunda lição que eu aprendi. E a segunda lição que eu quero dizer para vocês é: nada nos faltou. Nada nos faltou. Porque aquilo que Deus promete na sua palavra, Ele cumpre. E Ele disse que em Cristo Jesus, Ele iria suprir todas as nossas necessidades. Nós entramos no mês de julho. Todas as nossas dívidas praticamente estão pagas. E nós louvamos a Deus pela vida daqueles irmãos e irmãs que entenderam que dízimo não é sobra. Que nós não damos para Deus o que resta, mas que dízimo é primícia. E nós entregamos, nós consagramos. E o Deus que abençoou a gente, que cuidou da gente, que deu emprego para a gente, é o mesmo Deus que vai continuar a nos abençoar. Por isso que dízimo não é troca, dízimo não é desafio, mas dízimo é fidelidade, dízimo é gratidão e dízimo é devolução. Porque você devolve daquilo que você já recebeu. E lembrando que tudo que nós recebemos não é nosso, pertence a Deus. Por isso, irmãos, nós somos fiéis ao Senhor. E a boa mão de Deus nos abençoou. A primeira lição, Deus prepara você para a crise. Segunda lição, nada nos faltou. Como diz Davi, fui moço e hoje sou velho. Porém, eu nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Irmão, dê um bom testemunho de Cristo.
Conte para as pessoas, mostre para as pessoas o que Jesus está fazendo. Nesse período de pandemia, a gente vê tantas pessoas ansiosas. Diga para elas que Jesus é o remédio para a ansiedade, mas aproveite também para testemunhar, para mostrar o que Jesus tem feito na sua vida, o que Jesus tem feito por você, em você. Eu gosto de uma música lá de Telêmaco Borba. Deus me dando a oportunidade, quero ir lá na noite da vitória só para cantar essa música. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Irmãos, nós precisamos contar. Nós precisamos falar que existe um Senhor, que existe um remédio. E Ele curou a nossa vida. Ele transformou a nossa vida. Ele fez de nós uma nova criatura. Deus não está interessado naquilo que você foi, Deus está interessado naquilo que você é, naquilo que Ele transformou você. É por isso que o apóstolo Paulo, quando você olha para Filipenses, você vai ver essa maravilha. Olha só o capítulo 3, versículo 12. É isso que é interessante, irmãos, isso que é testemunho. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 13 agora. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quantas pessoas estão presas no passado? Quantas pessoas que não conseguem perdoar? Quantas pessoas que não conseguem se perdoar? Irmãos, em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Em Cristo Jesus Ele nos fez filhos de Deus, co-herdeiros dEle, moradores das regiões celestiais. Jesus nos resgatou do fogo do inferno e nos transportou para o seu maravilhoso reino, para o reino da luz. Irmãos, se antes nós éramos estranhos a Deus, agora em Cristo Jesus nós somos conhecidos. Se antes nós éramos inimigos de Deus, agora em Jesus nós somos amigos de Deus, nós somos filhos de Deus. E é por isso que eu quero dizer para você, nós desenvolvemos a nossa salvação testemunhando o que Cristo fez por nós. Sabe qual é a melhor maneira de você pregar o Evangelho? Não é você ir para um seminário. Isso é bom, se você tiver oportunidade, pelo menos para estudar, você vai conhecer muito mesmo. Mas a melhor maneira de você pregar o Evangelho é você contar para as pessoas o que Jesus tem feito por você. O que Jesus tem feito por você. Se Ele mudou a sua vida é o testemunho daquilo que Cristo pode fazer. E Cristo pode salvar quem Ele quer. Do jeito que Ele quer. Na hora que Ele quer. Mas Ele quer usar você. Ele quer abençoar você. Ele quer que você veja o que só Ele pode fazer. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que era preguiçoso, agora levanta cedo para trabalhar. Aquele que era alcoólatra, agora não é mais. Aquele que era fumante, agora não é mais. Aquele que antes roubava, agora não rouba mais. Por quê? Jesus Cristo mudou o meu viver. E diferente, hoje é o meu coração.
Porque Jesus fez de nós um vaso novo. A visão do oleiro, ela é magnífica. Porque o oleiro, ele pegava o barro e ele faz aquele jarro e de repente ele olha e diz que aquele jarro não está bom. Ele não pega um barro novo, mas ele quebra aquele vaso. E com aquele vaso quebrado, ele junta de novo, ele transforma novamente o barro, e com aquele barro, ele faz um vaso novo. Nós estávamos quebrados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós andávamos de acordo com a vontade de Satanás e seus anjos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, em amor e graça, nos resgatou, pagou o preço, e o preço foi o sangue precioso de Jesus Cristo, seu único Filho, sangue esse vertido na cruz do Calvário por amor a você. E ele pega então esse barro, e ele faz agora um vaso novo. Agora um vaso para a honra e para a glória dele. Por isso, irmãos, irmãs, nós desenvolvemos a nossa salvação, testemunhando a nossa fé. E eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos. Eu entrei dentro de um carro 2 anos depois. 2 anos depois. Sentei num golzinho branco, 1.6, ano 92. Meu primeiro carro. E aí o meu cunhado, que eu comprei o carro dele, sentou no lugar do carona e falou assim, vamos dar uma volta no centro de Ourinhos, eu quero conhecer. Irmãos, eu nunca tremi tanto como naquele dia. O carro morria, o carro apagava. Foi um sofrimento só. E depois, e para pôr aquele carro na garagem? Uma garagem ruim, que era a rampa, eu apanhei. Mas é interessante que cada dia eu ficava melhor. Cada dia o carro morria menos. Cada dia eu tinha mais confiança. Até que ficou tão natural para mim, que quando eu falava assim, vamos sair, eu abria o carro, eu sentava, ligava, trazia o carro, a embreagem já na altura certa, colocava ré, saía, entrava, voltava, estacionava. Se fosse necessário fazer baliza, eu até arriscaria. Qual que é a diferença? Que agora eu não só sabia, mas agora eu tinha prática. Da mesma forma, é a salvação. Eu sei que a salvação é unicamente, exclusivamente, através de Jesus. Eu sei que nada que eu faça pode ajudar na minha salvação. Porque a minha salvação é um ato de Deus. Deus me salvou antes da fundação do mundo. Eu sei disso tudo. Mas agora eu preciso desenvolver isso. Eu preciso praticar isso. E como que eu pratico esse presente maravilhoso que eu ganhei? Obedecendo a Deus, amando a Ele sobre todas as coisas, amando o meu próximo como a mim mesmo e pregando o Evangelho a toda criatura. Mas como que eu desenvolvo esse presente? Servindo a Igreja de Deus, com o dom que Ele me concedeu, dizendo para Ele, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas como que eu desenvolvo ainda essa minha salvação? Testemunhando sempre o que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, nós somos novas criaturas. Ele fez tudo novo. Que Deus possa abençoar a sua vida. E que no decorrer dessa semana, você possa obedecê-lo,
você possa servir a igreja e você possa testemunhar a sua fé. Diferente hoje é o meu coração. Por quê? Porque Jesus Cristo mudou o meu viver. Nós vamos passar aqui para o momento da ceia, esse momento tão especial, irmãos. Esse momento que eu digo que não é o momento da mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É a mesa do povo de Deus. Então, você que é membro de uma igreja genuinamente evangélica, já fez a sua pública profissão de fé, já passou pelo batismo e está em plena comunhão com a sua igreja, é convidado a participar conosco, tanto do pão quanto do cálice. Lembrando que o poder não está nos elementos, o poder está em Jesus Cristo, que está presente no nosso meio. Por isso, irmãos, diz a palavra de Deus, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, deu a seus discípulos, dizendo que esse pão era o seu corpo, que era dado em favor de cada um de nós. Por semelhante modo, logo após ter partido o pão, ele tomou o cálice. E, tendo dado graça, deu também a seus discípulos, dizendo que esse cálice é o cálice da nova aliança. Nova aliança que não foi firmada sobre o nosso sangue. Nova aliança que foi firmada sobre o sangue dele, sobre o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Por isso, todas as vezes que nós comemos do pão e nós tomamos do cálice, nós dizemos ao mundo: o nosso Senhor, o nosso Salvador, está vivo. E ele voltará. E ele diz: fazei isto em memória de mim. E nós vamos participar da ceia nesse momento. Ed, você conseguiu a transmissão? Eu quero então, antes da ceia, eu quero aqui despedir dos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que seja um tempo para você desenvolver a sua salvação, obedecendo a Deus, servindo a igreja de Deus e testemunhando aquilo que Cristo tem feito por você e através de você. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. E lembre-se, Deus sempre tem uma palavra para o seu coração.